Como o mundo seria melhor se as pessoas olhassem para si próprias, né? Como o mundo seria diferente se a gente olhasse a pessoa que está no espelho para dizer: é esse cara no espelho que tem que mudar. E como é difícil promover uma mudança em nós mesmos. Isso é muito complicado. É muito difícil. Nós temos alguns mecanismos de proteção quando somos acusados de alguma coisa errada. E a gente sempre se protege atrás de uma casca ou de uma máscara para tentar provar para os outros que nós estamos certos e que fazemos o certo. Na verdade, não é nem tentar provar. Nós temos uma aparência. Uma aparência que não corresponde a uma verdadeira essência que a gente carrega. É o tema dessa manhã. É o que nós vamos falar hoje, na vida como ela é. E infelizmente a vida é assim, o mundo é muito ruim e mal, porque tem muita gente má. Geralmente são os maus que estão à frente. A gente tem muita iniciativa bonita, tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Mas é incrível como os psicopatas viciados em trabalho, que têm o rei na barriga, sede por poder e dinheiro, por fazerem parte daquele grupo que trabalham sempre da maneira que é a pior, puxando o tapete, fazendo conluios, são os que mais rapidamente alcançam o topo da pirâmide. O problema é quando também nós não percebemos que somos tão errados quanto eles. E pior ainda é que todos nós tentamos viver uma coisa que não somos e não conseguimos olhar no espelho para ver de verdade quem nós somos. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Como é que nós conseguimos promover uma transformação se ela não começar exatamente na gente? Se não atendermos à proposta do Evangelho de Cristo, que é a única coisa que existe nesse mundo capaz de mudar toda a humanidade, porque ela muda o ser humano. Mas é por isso que o Evangelho é tão doloroso. Falamos semana passada, uma porta estreita e difícil de passar, e poucos são os que acertam e topam entrar por ela. Aliás, você tem percebido isso a cada domingo. Como é difícil sermos podados e limpos, cortando nossos ramos e folhas, para que a gente possa dar fruto segundo o que Ele quer. Como é difícil estreitar a nossa existência gananciosa e mesquinha, para viver o que Cristo quer. Porque nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Esse é o problema. Mas a gente sempre tem uma fantasia para vestir, demonstrando que somos uma coisa que na verdade não somos, e não conseguimos olhar para o espelho e perceber que qualquer transformação que possamos sonhar em qualquer lugar nesse planeta que a gente pisa, precisa começar nesse microcosmos que é a nossa alma e o nosso coração, nossa mente. Precisa começar dentro de nós, porque o Evangelho trata da transformação do indivíduo. Mateus capítulo 6, estamos entrando no capítulo 6 de Mateus, observando o que Jesus disse, Ele é a vida, observando o que Jesus fez, Ele é a vida, do jeito que a gente deve viver, porque essa é a vida como ela deve ser. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Evita de acontecer isso, de você viver uma coisa diante dos homens só para ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão, recompensa nenhuma, junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, ou esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita,
para que a tua esmola fique em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. O texto atual esse daqui. Quando alguém fala assim, a Bíblia é um livro antigo, meu Jesus amado. Parece que isso aqui foi escrito ontem à tarde, mandaram por e-mail para a gente ler agora cedo. Não pense que você vai conseguir viver uma fantasia na frente dos outros. Evite fazer isso. Só para você ser visto pelos homens, encobrindo o que de verdade você é. Porque isso não tem valor algum diante de Deus, porque Ele conhece cada um de nós. Quando você for fazer o bem, não faça para que os outros vejam o que você está fazendo, porque não é por isso que você faz. Quando você faz o bem para ser visto, você não está fazendo o bem para alguém, está fazendo para você mesmo. Vamos falar um pouquinho da história do porquê Jesus tenha dito isso. Ele falou isso para os fariseus, falou isso a respeito dos hipócritas, os escribas, até também os saduceus. Quem eram esses caras? Esses caras que pregavam, esses fariseus que eram os doutores da lei, os caras que ensinavam a lei. E por que a lei era tão importante dessa forma? Apesar de Moisés ter recebido a lei, mas a gente não vê no Antigo Testamento tanta severidade com o cumprimento da lei como nos dias de Jesus. Estamos falando aqui um pouco mais de 200 anos antes de Cristo, antes dele aparecer. Você que lê a Bíblia sabe que a Babilônia, quando invadiu Jerusalém, já tinham os assírios invadido Israel, a Samaria, mas quando vieram os babilônicos e devastaram Jerusalém, derrubaram o templo, queimaram suas portas, derrubaram seus muros, mataram muita gente, levaram cativos os jovens capazes. Você lê isso lá em Daniel, ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, outros tantos que porque eram capazes eram levados cativos como escravos de elite e aprendiam e eram ensinados na cultura dos caldeus para servirem intelectualmente. Era um outro jeito de escravizar. Enfim, ficava na terra o povo pobre sem gente que pensava, doentes, inválidos, velhos, crianças, que não teriam como crescer com uma outra referência, e o domínio era dessa maneira. Mas nesse momento, quando o povo de Deus perde o templo, eles perdem o lugar da adoração. Lembre-se que antes de Jesus, o templo era o lugar onde eles iam para adorar. A adoração era o sacrifício. Ouviam a leitura da lei, sim, mas ali era onde ofereciam os seus sacrifícios, era o seu louvor, era o seu pedido de perdão, era o seu arrependimento. Isso prefigurava o que Cristo fez por nós, que é através do sacrifício dele que a gente se aproxima de Deus. Mas enfim, não tendo mais o templo, a gente não tem ali um povo que já não tem mais a sua terra, está disperso por ela. Não tem o lugar da adoração. Como é que a gente busca a Deus? Como é que eu me relaciono com Ele se eu não tenho mais aonde oferecer sacrifício? E era o lugar onde se deveria oferecer sacrifícios. A verdade é que esse povo que se vê distante de Deus encontra um caminho para se aproximar de Deus. E esse caminho era guardar a lei. O cumprimento dela se transformou no ato do culto. A adoração e a vida cultica do povo é toda transferida para o cumprimento da lei. Agradar a Deus é fazer o que Ele mandou fazer. Nós estamos falando aqui de cerca de 200 anos antes de Cristo. Depois, um pouco mais à frente, nós estamos falando dos babilônicos, vieram os medos, depois vieram os persas. Você que assistiu os 300, a ascensão do império, pega mais ou menos essa fase da história. Mas os gregos vêm com Alexandre o Grande e criam o grande império grego, que na verdade permanece até hoje com sua maneira de pensar. Naquela época não durou muito tempo. Alexandre o Grande morre cedo. O seu reino é dividido em 4 partes. E uma dessas partes domina a região da Transjordânia, onde fica Israel. E na época de Antíoco Epifânio, que era o imperador daquela região, eram os Seleucidas.
eles já tinham nessa época um tipo de relação com os judeus e com os caras que estavam no templo e eram os sacerdotes, de um jeito já meio promíscuo. Bom, isso levou a um grupo de judeus a se rebelarem contra os Seleucidas e contra Antíoco Epifânio, e eles vencem. Esse livro não está na Bíblia, mas você pode encontrar para comprar, pode encontrar na internet, primeiro e segundo livro dos Macabeus, que mostra a revolta de Judas Macabeu, de uma família temente e que quer restabelecer Israel de novo. Por cerca de 100 anos eles conseguem ficar livres até a chegada do Império Romano. Bom, é nesse meio tempo dessa história toda aqui, que a gente não vai agora falar muito de datas, que é quando surgem os fariseus. A palavra parash do hebraico significa, o verbo significa separar, os prushim ou pereshim são os separados. Também nessa época da revolta de Judas Macabeu contra os Seleucidas é quando surgem os Hassidim, que eram tipo os puritanos. Gente que não aceitava que a sua relação com Deus fosse interferida por um governo ou por alguém. Bom, quando é restabelecido o ofício de culto, quem deveria ser a liderança dessa religião agora liberta, já que Ciro dos persas manda reconstruir o templo, e agora a gente conseguiu chutar para fora os Seleucidas, os gregos que governavam aqui. Bom, você tem os pereshim, ou os fariseus, os separatistas, que lutavam para que aquilo que estava escrito fosse mantido, juntando com esses Hassidim, que eram os puritanos. No meio disso tudo é que nasce essa classe. Lembrando que a ausência do templo fazia o povo mergulhar na lei, copistas da lei se tornaram um cargo muito importante. E é nessa época, na ausência do templo, a gente não sabe exatamente quando, que começam a surgir as sinagogas, porque sinagoga não tem no Antigo Testamento. É naquelas páginas entre o Antigo e o Novo, em branco, que acontece toda essa história. Nos dias de Jesus existiam cerca de 500 sinagogas em Jerusalém, era muita sinagoga. 10 homens judeus já podiam abrir um lugar, era um lugar de estudo. Tinha sim um momento de adoração, mas tinha o estudo e a discussão e o debate sobre a lei. E esses escribas, esses fariseus se tornaram gente de muito poder entre o povo, porque eles tinham a tradição da interpretação da lei. Só que eles tinham uma interpretação alegórica, eles faziam uma leitura segundo as suas escolas de interpretação. Bom, mas eles não governavam o templo e a tradição sacerdotal. Ezequiel já havia falado sobre os levitas e aqueles que oficiavam na casa de Deus, que deveriam ser filhos de Zadok, que era filho de Aitube, que era um descendente de Eleazar e de Arão, era da linhagem sacerdotal. Bom, você reconstrói o templo, você coloca tudo no lugar, quem são os caras que vão cuidar disso aqui? Onde que a gente acha essa tribo que não existe mais, de um povo que está disperso? Bom, quem é descendente de Zadok, que está nessa? Os Zadoqueus, traduzindo para o português. É aqui que nascem os saduceus. Essa classe que se torna a classe sacerdotal. Na verdade, era como um partido. Eram eles que governavam o templo e deles saíam os sacerdotes. Bom, na época dos Seleucidas, em conluio com os gregos, e depois no Império Romano, em conluio com os romanos. Fazendo o comércio no templo, que era apenas um detalhe de um todo, de uma classe sacerdotal corrompida. Então essas duas classes tinham um debate, os saduceus que governavam o templo e os fariseus que eram pela interpretação da lei. Os saduceus tinham uma interpretação mais aberta, mais grega, mais helenizada, mais fácil de ser manipulada pelo governo e império da época. Os fariseus abominavam isso. Vamos dizer que os saduceus eram mais herodianos, haviam também os herodianos que defendiam um pouco Roma, é lógico, era uma casta mais rica, era aristocrata. Os fariseus eram gente do povo, mas eles eram tão ferrenhos na tradição da lei e defendiam tanto a tradição da lei que ainda que houvesse templo, eles defendiam que se agradava a Deus não apenas no culto ou naquele momento, mas na sua vida de piedade e de cumprimento das ordenanças.
Agora você imagina que centenas de anos de interpretação trouxeram interpretações as mais diferentes. Haviam duas escolas nos dias de Jesus, a de Hilel e a de Shammai, dois mestres fariseus que tinham duas correntes, uma um pouco mais rígida, outra um pouco mais liberal, mas enfim, de como se deveria cumprir a lei, do que se deveria fazer no sábado. Por exemplo, se pegasse fogo na casa de um judeu, ele não poderia carregar as roupas e tirar as suas roupas de dentro de casa para que não queimasse, porque no sábado ele não podia trabalhar, então eles tinham que arrumar uma interpretação. Bom, se ele entrar e vestir muita roupa, ele não está trabalhando, ele está só se vestindo, então ele pode salvar aquelas roupas. Você vai imaginar minúcias de uma interpretação que beira para nós ao absurdo do ridículo. Mas isso não significa que todos os fariseus eram hipócritas. Tinha muita gente piedosa e temente a Deus, e que desejava mesmo conhecê-lo através da lei. Mas não dá para negar que havia muita hipocrisia. E Jesus bate de frente com essa classe, muito. Aqui ele cita um fato que a gente não sabe direito se é ipsis literis dessa forma. Que quando um fariseu ia entregar uma esmola, alguém tocava uma trombeta, todo mundo olhava para ver o que era, e ele estava dando esmola para alguém. Por acaso, alguém tocou a trombeta aqui, todo mundo olhou bem na hora que eu ia dar a esmola. Olha como aquele cara é piedoso, oh que bênção que ele é, oh como ele canta bonito, amém irmão, que CD ungido, aleluia, hein? Que testemunho de poder. Não é nada diferente do que a gente vê nos dias de hoje, irmãos. É difícil olhar no espelho, o homem que está no espelho e dizer, eu preciso de mudança. Nós criamos uma máscara, nós criamos uma casca. Nós queremos nos vender na prateleira do mercado da vida para que alguém nos compre. Quem não te conhece é que te compre. E quem vê só a sua aparência, quer saber quem você é, que nada, a aparência já é necessária, já é suficiente. E também, desde aquela época, já havia ideia de que se eu fizesse boas ações, eu punha na balança contra as minhas más ações, e eu seria justificado diante de Deus, porque eu faço mais coisa boa do que coisa ruim. Nós fazemos isso também. Apesar de Jesus chegar e dizer, gente, acabou isso. Não tem esse balanço de você paga com coisa boa o que você fez de ruim. Quem paga o que você fez de ruim é o meu sacrifício na cruz. Isso não significa que você não deva fazer coisa boa. Você não faz coisa boa para obter a salvação. Agora você faz porque você é salvo. É diferente. Não é uma atitude hipócrita que tenta convencer Deus com aparências. Mas essa é mais ou menos a história, o pano de fundo rapidamente histórico para você saber de onde surgiram esses caras e por que a lei era tão importante e eles ficavam batendo tanto em cima disso. Mas, olhando também por um outro lado, vamos olhar agora o lado da história do mundo. Quando a gente lê lá no Gênesis, capítulo 3, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também para o marido, e ele também comeu, os dois comeram. Abriram-se então os olhos de ambos. Será que abriu mesmo? E perceberam que eles estavam pelados. Não estava aberto, eles não percebiam que estavam nus antes? E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. Primeira Eden Fashion Week, que se tem notícia. Fizeram cintas para si. Não temos indício de que havia sutiã naquela época. Pelo menos era só topless e cobriam com as cintas as partes de baixo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, como acontecia todo dia, eles batiam papo direto no portão, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e perguntou, Adão, onde é que você está? Cadê você, rapaz? Passei a noite procurando tu. Onde é que você está? E aí então, ele respondeu, não, eu vi que o senhor está aí no jardim. Desculpa que eu nunca percebi, todo dia a gente bate papo. E eu aqui, peladão. Eu nem percebi, rapaz. Você não onde é que estava com a cabeça? E eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, então eu se escondi. E Deus perguntou, mas quem é que te disse que estava nu? Sempre teve nu? Com quem mudou agora? O
O que mudou entre nós? Eu sempre vi você do jeito que você era. E você nunca teve problema com isso, e nem eu. Por que agora você está se escondendo? O que aconteceu com você que entre nós agora tem uma árvore e uma folha de figueira que nos separa? Quem fez saber a você que você estava nu? Já sei. Você comeu daquela árvore que eu ordenei que você não comesse, né? Você comeu, né? Você comeu, não comeu? Hora da transparência. Eu estou vendo e eu já sei. Me fala o que eu já sei. Me mostra o que eu já vi. Essa mulher. A mulher. Ela me trouxe a fruta, estava misturada com a salada, eu não percebi. Era tipo Caesar salad, só que não era chicken. Era apple Caesar salad. Nem sei se era maçã, né, irmão? Você sabe. Veio com molho italiano, eu nem vi. Deus, e você, mulher? Não tem problema. Eu pedi para o garçom, que era serpente. Eu não vi que o hambúrguer não era de picanha, era de colchão duro, mas vou saber. E um joga a culpa no outro. Todo mundo se escondendo. Aqui começa a tentativa do homem de se esconder. Começa aqui. Não é uma invenção dos fariseus. Não é invenção dos escribas, dos hipócritas. Não é coisa nova que a gente vê no nosso mundo gospel evangélico. Não. Esse negócio é mais velho que andar para frente. O homem sempre tentando se esconder. Na verdade, ele percebe que está nu e ele vê a sua carência. Isso é fruto do quê? Do pecado. Você já viu que eu estou sempre batendo nessa mesma tecla. Entender a queda é fundamental para entender quem somos. Se a gente não entende a queda, a gente não entende quem a gente é. E nem o que Deus fez por nós. E qual o tamanho da dádiva de Deus em Cristo nos resgatar dessa loucura de vida no pecado. Não que a gente não continue pecando, mas não somos mais escravos dele. E a nossa cabeça não é mais governada por ele, mas sim por Cristo, porque temos uma nova mente, de um novo nascimento, porque somos novas criaturas. Lutamos ainda contra a nossa carne, mas na perspectiva de que somos filhos de Deus, e não mais filhos das trevas. Então a nossa insegurança e carência de perceber que a gente está nu e que está tudo errado, porque nós pecamos e não deveríamos ter feito, nossos olhos se abriram, nós entendemos o que é o mal e nós escolhemos o mal. Esse é o problema. Eu entendi que era errado, e agora eu estou fazendo errado porque eu quero. Quando eu era inocente, eu não escolhia o mal. Mas quando eu pequei e conheço o bem e o mal, agora eu sou culpado na minha escolha, e o pior é que eu começo a desejar o que é mal. Essa é a nossa realidade. Bem-vindo ao mundo, nós somos assim. Nós escolhemos o que é pior. Só você sabe quem é você quando ninguém está vendo. Só você sabe o que passa pela sua cabeça, porque ninguém tem capacidade de perscrutá-la. É, isso. Só Deus. Mas Deus não importa. Achamos que dele nós conseguimos nos esconder. E então nós apresentamos uma folha de figueira. E entramos atrás de uma árvore. E nos relacionamos com Deus com alguns anteparos. Mas veja, o homem quando pecou, ele já começou a fazer isso em todos os âmbitos. Ele fez isso com ele mesmo. Ele começou a tentar se enganar. Não fui a mulher, não fui eu. Nós inventamos um monte de coisas a respeito de quem somos. Porque o grande problema que pesa sobre a humanidade chama-se culpa. Nós não sabemos de onde ela vem. E terapeutas, psicólogos, maconha, tudo tenta tirar você da sua culpa. Novelas, filmes, pode fazer, não é mais errado, chama de tabu, chama do que quiser. Coloca um peso sobre a palavra pecado. A verdade é que nós somos culpados do mundo que a gente vive, das escolhas que nós tomamos e de quem somos, porque somos pecadores, caramba. E quando eu digo nós já nascemos assim, nós como seres humanos, como humanidade, já escolhemos andar no errado, longe de Deus. Não, eu não sou assim, tá bom, você quer Deus? Não, então tá vendo, você é. Nós não queremos ser governados, nós queremos é mandar, porque nós queremos ser Deus. Que papo é esse de não poder comer essa fruta? Eu como o que eu quiser, pronto. Nenhum sistema me segura. Legal, você já está preso a um chamado pecado.
Nenhum líder manda em mim. Legal, você está debaixo do pior, você. Achando que você é dono do seu próprio nariz, se bem que é, mas é só um nariz. Tudo bem, você tem uma conta abastada no banco, mas é só dinheiro. Legal que o seu carro é melhor que o meu, mas é só um monte de lata. Aliás, tem mais plástico do que lata. Só que nós nos achamos melhores pelas figueiras e folhas que nós colocamos diante de nós. Pelas árvores onde nós nos escondemos atrás delas. E nos relacionamos conosco mesmo através disso. A gente inventa cada mentira que a gente acredita na nossa própria mentira. Depois fazemos isso com o próximo. E nós nos relacionamos com as pessoas de uma maneira hipócrita. Sabe que essa palavra que ele usa aqui, hipocrisia, no grego, na verdade, ela é o substantivo de um verbo que significa replicar. Não tinha esse sentido de falsidade. Nos dias de Jesus já tinha. Mas esse termo foi evoluindo para chegar a representar um ator. O que era um ator? Uma pessoa que replicava, respondia de uma maneira lúdica ou artística. Com o tempo essa palavra foi ganhando essa conotação de que era uma invenção de uma coisa que eu não sou. E aí essa palavra nós traduzimos como hipocrisia, no grego também é assim, já tem um sentido pejorativo. No Novo Testamento ela sempre aparece com um sentido pejorativo. Alguém que está tentando mostrar uma coisa que não é. Não seja assim, disse Jesus. Você não está entregando essa esmola porque você ama a pessoa que está ali caída. Você quer que os outros vejam. A gente não tem notícia de que tocar trombeta era mesmo uma coisa que eles faziam, ou se Jesus usava uma linguagem figurada. Alguns historiadores acham que era verdade mesmo, tinha uma trombeta tocando, mas se bem que era difícil tocar uma trombeta dentro da sinagoga para dar uma esmola, mas... Ou talvez que Jesus estivesse dizendo isso figuradamente, de que sempre eles faziam alguma coisa para aparecer e todo mundo ver que estava fazendo bem. Porque na verdade, não importa se você é bom, é que importa o que você está aparentando ser, porque é por isso que eu te compro. É por isso que eu te aceito. E nós que somos carentes, porque encontramos a nossa humanidade, encontramos o nosso pecado e a nossa dificuldade de ser alguma coisa, e ao invés de voltarmos a Deus, nus, despidos, e dizer, Senhor, essa porcaria aqui tem jeito, e abrigar a nossa carência e insegurança em Deus, nós preferimos nos esconder dele e nos abrigamos em outros. Fazemos ídolos. Colocamos pessoas em pedestais. Não é estranho a gente ter líderes tão psicopatas, desequilibrados, malucos, que encontram tanta gente que segue. Digo isso de líderes políticos como Hitler ou religiosos, como os tantos que a gente tem em diferentes religiões. Passando por Jim Jones até os da televisão, que a gente encontra hoje. Basta você ligar. Não precisa nem ter TV a cabo. Agora com a TV digital virou uma bênção. Tem 50 canais digitais. 72 são evangélicos. Quer dizer, eu não sei nem o que dizer, porque não tem evangelho, mas é como se fosse. É interessante isso. Porque nós temos uma carne, nós estamos procurando um outro Deus. Nós somos para nós mesmos e queremos alguém que pareça ser santo. Isso é uma coisa louca demais. Sim, ele deve ser, usa aquela roupa, aquele pano de saco, sabe, gordinho que nem o Fred Flintstone. Eu não percebi, aquele relógio é Breitling? Parece que o relógio não combina com o pano de saco. Mas nós somos assim. Me engana que eu gosto. Esse é o mundo dos atores. Nós estamos procurando alguém que possa ser o nosso Deus como nós somos de nós mesmos. Ninguém quer ir para o espelho e se encarar. Nós queremos fazer com que as pessoas vejam nossas boas ações. Além de fazermos isso conosco mesmo e fazermos isso com o próximo, fazemos isso com Deus. Trazemos isso para a nossa relação de culto, de adoração. É assim que a gente faz. O nosso culto se tornou, digo nosso de uma maneira geral, tá? A gente procura andar direitinho aqui. Perfeito a gente não é, mas a gente luta. Em todos os aspectos.
Mas nossa relação com Deus se tornou um desfile de folhas de figueira, de tangas de figueira e de trombetas. Gente que é o santo do pau oco. Discursos, gírias, a roupa gospel, a moda evangélica. Você já ouviu falar do ditado? Ditado não é uma piada? Se o arrebatamento acontecer num domingo à noite, na segunda-feira, quando as sarzedas abrirá normalmente. São trajes. Olha a loucura. Você comprou aquele louvor? Como assim? Não, porque aquele cara escreveu um louvor. Não, ele escreveu uma música. Isso aqui é uma música. São notas musicais e palavras da língua portuguesa. Louvor é a sua vida. Você não... Vamos cantar um louvor? Não, você não canta um louvor. Você canta uma música. Louvor é o que está dentro de você. Aí aquele louvor me toca. Alguma coisa está errada com isso. O Espírito Santo mora dentro de você e nunca tocou. Foi a música daquele cara. E vou te falar um negócio. Ele copiou de um outro. E isso te tocou? Que relação com Deus que nós temos tão pobre, tão paupérrima. E nós vivemos com músicas, palavras, gestos. Aliás, abrimos o culto de hoje com a música da Amy Grant. Better Than Hallelujah. Ou seja, a gente acha que são os nossos aleluias, o tocar dos sinos das nossas catedrais que impressionam Deus. Ó, a figueira que eu peguei hoje, Senhor, como se Deus se espantasse com nossos gestos. Como se Ele não lesse o nosso coração e visse a pobreza que nós somos. Fazemos isso com os outros e fazemos isso no nosso culto. Um monte de personagens levantando a mão, falando aleluia. Não que você não possa levantar, pode, irmão? Não que você não deva falar aleluia, deve falar. Eu quero saber se quando a secretária de mini saia, com a calcinha fio dental, cruza a perna na tua frente no trabalho, você também levanta a mão e fala aleluia. Eu vou dizer um negócio para você, irmão. Gente com estereótipo de santidade são os mais safados que eu conheci nessa terra. Me converti em 77. São 40 anos esse ano eu estou fazendo de convertido. Já vi muita coisa boa, vou te falar. Gente que parece muito espiritual e tudo revela. Porque quem faz com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber. Muita aparência para mim é sinal de pouca essência. Isso me torna até um pouco crítico, sabe? Eu sou um cara chato, eu sou uma pessoa chata. Eu sou legal porque eu estou aqui e faço as piadas que você gosta de ouvir, mas não queira viver comigo, eu sou um cara muito chato. Minha mulher que sabe. Eu luto para continuar com ela, quer dizer, para ela continuar comigo. É difícil. Sou muito crítico e nessa fase agora de vida, depois que eu já passei por tudo, juntou a crise dos 40 com a mudança de igreja, com... Meu irmão, eu fiquei meio louco. Meio louco. Não tem tarja preta que me faça ficar bem. O Espírito Santo tem pelejado, mas eu sou só carnal. Não é culpa dele, ele é perfeito. O problema é só eu mesmo. Mas eu não aguento. Não, porque essa música que eu gravei, eu fiz puramente para louvar a Deus. É mesmo? Então por que você vende? É uma coisa minha e do Espírito Santo. Então por que você está me vendendo? Fica com ela para você, pô. Sou hipócrita. Irmãos, é muito complicado isso. Jesus conseguia tocar em leproso, conversar com prostituta, mas não conseguia ficar um minuto com um hipócrita. Porque a falsidade é a pior coisa que existe, irmão. Eu também sou falso, orgulhoso, cheio de pecado, mas eu procuro ser o que eu sou aqui. Não estou dizendo que sou perfeito, mas tem mais porcaria que você vai conhecer se andar comigo. Mas eu procuro mostrar várias aqui, para você não ter nenhuma ilusão e nem achar que eu sou santo, que eu tenho um poder, uma unção, que vou pôr a mão em você. Não deixa eu te encostar, que é capaz que eu passe a minha gripe para você. Quem tem para te dar é o Espírito Santo de Deus. Gente em cima de duas pernas é tudo podre. Porque nenhum de nós se salva por si mesmo. A não ser pela graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só por Ele. Tem que ter muita coragem.
Jesus encontrou aquela samaritana que disse: aqui em Samaria fala que a gente tem que adorar nesse templo, vocês falam que tem que ser em Jerusalém. Ele falou: xiii, mulher, relaxa. Está chegando a hora que vai ser nem em Jerusalém, nem aqui que vai ser adorar a Deus. Porque importa para Deus são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É o que está acontecendo dentro de você, não é a tua aparência, nem o lugar que você vai. Guardai-vos de não parecer com os hipócritas. Guarda o coração de vocês, para não serem isso daí. Que quando dá uma oferta e faz alguma coisa boa, acho que está impressionando Deus. Na verdade, se eles queriam aparecer, já receberam a sua recompensa. Olha que legal que Jesus falou. Essas pessoas que recebem aplauso, deixa eu colocar um parênteses aqui, eu não tenho nada contra a pessoa vender CD, viu, irmão? Por favor, compre do resgate, não compre pirata. O problema é querer dizer que ali tem uma unção, um poder. Eu não estou comercializando coisas espirituais. Ali é só uma música. Se você for abençoado, não é pela música que eu escrevi, é pelo Espírito que habita em você. Porque você pode ver um filme que nem evangélico é, se bem que eu não faço mais essa separação, e Deus falar com você. Porque quem fala não é a minha música, nem a minha pregação, e nem o filme, e nem ninguém. Só tem um que fala nesse mundo, o Verbo. É só o Verbo que fala. E se Ele habita em você, você traduz coisas espirituais com coisas espirituais. Não é nenhum ungido que fala com você. É Deus que fala com você, até pela boca de uma mula. Se Deus fala com você através de mim, pode falar com qualquer pessoa. Através de qualquer um. Porque é o que habita em nós, é o que está dentro, que contamina o homem, não o que vem de fora. Quem somos nós? Vivemos de uma essência ou de uma aparência? Estamos encerrando já. Pedi para o pessoal da banda já subir aqui. Por uma essência ou por uma aparência? Quem somos nós? Quem é a gente? Quem é você? O que nós estamos fazendo aqui? Tocando trombeta? Desfilhando com a tanga de figueira? Quem somos nós? Outra pergunta. Por que você está fazendo isso com você? Está atrás de qual árvore aí? Onde que você está se escondendo? Essa carinha de santidade, relaxa, irmão, aqui nós é tudo nós, pode falar. Vamos nos relacionar como se fôssemos especiais, porque não somos. Mas há algo especial que habita em nós, que é o seu Espírito. Ele sim é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Quando você fizer alguma coisa, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz, e você faça por puro prazer de cumprir sua missão. Mas muita gente vai te criticar. Bom, se alguém quer criticar, como diz o Henrique, pega a senha e entra na fila. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu amo a Deus. Vou acertar sempre? Claro que não. Mas eu espero que eu enxergue em você só isso aí que está aí. É isso aí mesmo. Relaxa. É isso aqui, ó. Sem mitificação de ninguém. E a mão esquerda não precisa nem saber. Mas o Deus que habita aqui no secreto, que nos vê todos os dias no secreto, vê que a gente faz de verdade porque a gente ama. Não estamos aqui vendendo uma formulinha de ser crente, mas sim uma rendição ao Espírito, para que Ele nos conduza. Deus tenha piedade de nós. Que palavra louca de Jesus. Ele vai na ferida e mete o dedo e fala: você não vai ser que nem esses caras que tocam trombeta, que querem aparecer, para ficarem... Ninguém é isso aqui. Guardem-se de não fazer isso. Viva a sua vida de verdade com Deus. E se você tem um monte de mazela na tua vida, bom, paciência, você é mais um dentre tantos nós. Todos nós. Legal é você olhar no espelho e falar: Senhor, eu preciso mudar. As coisas começam por aqui.